Queridos companheiros e companheiras, um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe, que os espíritos amigos permaneçam ao nosso lado, a fim de que nós tenhamos um encontro maravilhoso, nessa manhã maravilhosa de domingo, aqui na Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. Agradecer novamente ao convite que o companheiro Virgílio nos fez para mais uma vez estarmos confraternizando com os companheiros aqui da sociedade. Agradecer também aos nossos queridos internautas que acompanham pelo canal 500 da Rede Amigo Espírita a nossa confraternização dessa manhã. E nós fizemos a proposta de analisarmos o tema O Céu e o Inferno e o Mito da Salvação. É uma singela homenagem que fazemos aos 150 anos de lançamento da obra O Céu e o Inferno, cujo subtítulo é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa obra ela foi lançada em agosto de 1865. É uma das obras básicas da doutrina espírita. E nós gostaríamos de esclarecer que o nosso estudo acerca desse assunto, o céu e o inferno, e a questão da salvação, não tem o objetivo de contrariar as crenças que, porventura, algum dos senhores que esteja aqui nessa manhã possui dentro daquilo que aprendeu nas agremiações religiosas às quais os senhores pertenceram antes de aportar a doutrina espírita. É muito comum nós encontrarmos companheiros nas lides espíritas que tiveram experiências em outras agremiações religiosas. E, portanto, quando aportam à casa espírita, trazem informações adquiridas nessas outras escolas religiosas, às quais temos o maior apreço e consideração. Mas quando nós apresentamos a visão da doutrina espírita, que é uma visão bastante diferente, principalmente em se tratando da questão do céu, do inferno e da salvação, muitas pessoas sentem um certo mal-estar, porque é uma proposta totalmente diferente daquela ao qual as pessoas estão acostumadas a ter contato, a aprender. É bem diferente daquilo que costumeiramente se aprende nas outras agremiações religiosas, das outras doutrinas religiosas. Então, não é o nosso objetivo criar aqui uma situação na qual nós estejamos impondo a visão da doutrina espírita acerca desse tema. Mas gostaríamos que as pessoas analisassem conosco, desarmados, essa proposta que a doutrina espírita tem a nos oferecer, essa interpretação nova a respeito destas questões. Então, nós resolvemos, numa homenagem bastante singela, fazer uma análise desse assunto, tendo como ponto de partida o livro O Céu e o Inferno, que, conforme dissemos, foi editado há 150 anos atrás, em agosto de 1865, por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita.
E o que levou Allan Kardec a escrever este livro? Quais foram os motivos? À época, nos idos de 1854, 55 em diante, Kardec estava travando contato com o mundo espiritual, através de médiuns, jovens meninas, que serviam como instrumento de intermediação com o mundo espiritual. E através desses contatos com o mundo espiritual, ele recebia mensagens dos espíritos, das mais diversas. Ele fazia perguntas aos espíritos, perguntas estas que estão no Livro dos Espíritos, que foi lançada em 18 de abril de 1857 e que contém 1019 perguntas, todas respondidas pelos espíritos através das médiuns. E esses espíritos, nas suas mais diversas comunicações, começaram a dar sinais, a mostrar em que situação eles se encontravam no mundo espiritual. E nenhum deles disse, em momento algum, que estavam no céu, no inferno ou no purgatório. Em nenhuma das comunicações obtidas através das jovens meninas médiuns à época, em nenhuma delas, os espíritos falavam a respeito desses locais no mundo espiritual. E na época, estava em voga, dentro do conhecimento religioso, das doutrinas religiosas, a ideia, assim como temos até hoje, da existência do céu, do inferno e do purgatório. E os espíritos que haviam experimentado a morte física estavam do outro lado da vida, no mundo espiritual, sequer comentavam a respeito desses locais. Não havia referência. Não havia referência. Isso estimulou o codificador da doutrina espírita a realizar pesquisas e estudos acerca desse assunto. E aí, então, ele lança essa obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Ele é composto de duas partes. Na primeira parte, ele faz uma análise a respeito do céu, do inferno, do purgatório, dos anjos, dos demônios, o temor da vida futura, o medo da morte, o porvir, o nada. E na segunda parte, nós temos diversas mensagens dos espíritos, espíritos nas mais diversas condições evolutivas. Então ele colocou ali na segunda parte mensagens de espíritos sofredores, espíritos atrasados, espíritos em condição mediana, espíritos mais evoluídos, espíritos de suicida, de rainha, onde eles dão um depoimento acerca da sua condição no mundo espiritual. O que eles encontraram, onde é que eles estão, qual a situação na qual eles se encontram. E eles não falam sobre, eu estou no céu, ou estou no inferno, ou estou no purgatório. Eles dão notícias de que a condição onde eles se encontram, o local onde eles se encontram, a condição que eles estão, está intimamente relacionada com aquilo que eles foram, aquilo que eles fizeram quando estavam no mundo físico. Na primeira parte da obra, Kardec faz uma análise bem minuciosa, bem detalhada, acerca das origens da crença na existência do céu e do inferno. Onde surgiu essa crença? De onde veio essa crença? Aonde o cristianismo foi beber, em que fonte ele foi beber essa informação da existência do céu e do inferno?
E mais tarde, a igreja acrescentou a ideia do purgatório. De onde ele retirou essas informações? E aí, então, nós descobrimos que tem origem em crenças do mundo pagão, crenças no paganismo. Só que nós gostaríamos de esclarecer que quando nós falamos de pagão ou paganismo, na doutrina espírita, nós não o fazemos no mesmo sentido que as outras religiões o fazem. Paganismo, não tem o sentido que as religiões tradicionais apresentam para nós, um sentido assim pejorativo. O pagão é aquele indivíduo apartado da divindade, que não alcançará a salvação, está perdido. Tanto é que criaram uma cerimônia dentro das estruturas religiosas atuais, uma cerimônia na qual, se o indivíduo não se submeter a essa cerimônia, ele morre pagão, como se diz. E aí, se ele morrer pagão, está perdido, não vai para o céu de jeito nenhum. Criaram essa cerimônia, o batismo. E, na verdade, pagão e paganismo não tem esse sentido pejorativo, ligado a questões infernais ou demoníacas, como as religiões tradicionais tentam nos apresentar. Na Idade Média, que foi um período da história humana compreendido entre o V século e o XV século, o V século foi a queda do Império Romano do Ocidente. E o XV século foi a queda da cidade de Constantinopla na mão dos turcos otomanos. Então foram 10 séculos, 1000 anos, Idade Média, chamada de Idade Medieval, conhecida também como Idade das Trevas. Nesse período, os indivíduos que moravam no campo, no interior, se fôssemos usar um linguajar mais nosso aqui, a gente ia dizer, o indivíduo que mora na roça, ele era chamado de pagão. Então, pagão, naquela época, significava o indivíduo do campo, o indivíduo do interior. E como o cristianismo ainda não havia chegado nessas regiões, ele ainda não era convertido ao cristianismo. Então, era um indivíduo que morava no interior, mas não era cristão. Mas ele tinha suas crenças. Ele acreditava nos seus deuses. E via a existência desses deuses vinculada às manifestações da natureza. Um raio, um trovão, um terremoto, uma erupção vulcânica, um maremoto. Todos esses fenômenos que ele não conseguia produzir, ele atribuía a causa a essas divindades, a esses deuses. Então, o pagão, ele acreditava em deuses, esses deuses se manifestavam através desses fenômenos da natureza que ele presenciava cotidianamente. Então, o paganismo deu origem a diversas crenças, rituais, cerimônias, porque eles acreditavam dessa forma. Eles não eram convertidos ao cristianismo. E os pagãos acreditavam em lugares específicos para onde iriam as almas dos homens quando eles saíssem do corpo físico, por ocasião da morte. Então, eles acreditavam numa região chamada de Tártaro, onde as almas daqueles que fizeram o mal sobre a terra, após a morte, elas, com certeza, iam para o Tártaro. Uma região abaixo da superfície terrestre, no subsolo. Essa região, o Tártaro, ela era comandada por uma entidade chamada de Plutão, na mitologia romana, chamada Hades,
na mitologia grega. A mesma entidade. A mesma entidade. Aí é uma representação, uma figura a respeito do Tártaro. Essa entidade, então, que comandava a aplicação das penas, o Plutão, na mitologia romana, chamado de Hades, na mitologia grega, ele se encarregava de aplicar as penas às almas que ali aportassem, proporcionalmente à falta que elas haviam cometido. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Ele aplicava as penas proporcionalmente às faltas cometidas pelos indivíduos quando estavam sobre a face da terra. Então, tinha, por exemplo, o tanque das Denaides. O tanque das Denaides era um tanque com azeite fervendo. Então, de acordo com a falta que a alma havia praticado quando estava sobre a terra, ela era mergulhada dentro desse tanque, o tanque das Denaides, de azeite fervendo, e ficava ali por um tempo, experimentando aquela delícia daquele azeite fervendo, até que ela expurgasse a falta que havia cometido. Mas tinham outras penalizações. Tinha, por exemplo, a roda de Sísifo. A roda de Sísifo era uma roda na qual a alma era amarrada nessa roda e Plutão, ou Hades, fazia a movimentação dessa roda. Embaixo, na parte inferior, existia uma fogueira. Então, na hora que a alma passasse na parte inferior desse movimento, ela queimava ali na fogueira. Aí ela subia, ia para a parte superior, estava tranquila. Daqui a pouco ela descia de novo e queimava. Então ele ficava rodando essa roda até que tostasse bastante a alma e ela então ia expurgando as faltas que havia cometido. Tinha também o rochedo de Ixion, no qual uma montanha alta, íngreme, lá dentro do Tártaro, a alma era obrigada a empurrar uma pedra enorme, pesadíssima. E ela empurrando, quando chegava lá em cima, ela achava que estava perto de terminar a tarefa, ela escorregava lá no sopé e tinha que começar tudo novamente. Então, essas eram algumas das penas que eram aplicadas às almas que chegavam no Tártaro. Mas eram proporcionais às faltas que elas haviam praticado. Muito bem. Outra coisa importante a considerar. O Plutão, ou Hades, esse ser mitológico, ele não saía do Tártaro. Ele não saía do Tártaro e vinha para a superfície da Terra. Ele ficava lá. A função dele era aplicar as penas. Ele não vinha para a superfície para tentar induzir as pessoas a cometerem erros, faltas, a fim de que quando elas experimentassem a morte física, elas seriam então levadas para lá e ele aplicaria as penas. Não, ele não fazia isso. Ele apenas ficava no Tártaro. E ali então ele aplicava as penalidades. Ele não saía daquela região. Ele não vinha para a superfície terrestre a fim de tentar fazer com que os indivíduos se desviassem do caminho do bem, e ao desencarnar, então, ele levava os indivíduos para essa região, para penalizá-los. Não, isso não acontecia. Mas eles acreditavam também na existência de um local de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, de beleza, de harmonia, chamado Campos Elíseos. Esses Campos Elíseos seriam, então, a morada daquelas almas, daqueles espíritos que fizeram o bem sobre a terra. Ia para lá, para os Campos Elíseos. Então, os pagãos acreditavam no Tártaro,
o destino das almas infratoras. Lá existiria o Plutão, na mitologia romana, também chamado de Hades, na mitologia grega. E os Campos Elíseos, o local para onde iriam as almas daqueles que fizeram o bem sobre a terra. Daí surgiu a ideia dentro do cristianismo do céu e do inferno. A teologia cristã copiou a ideia do Tártaro e deu o nome de inferno. A teologia cristã copiou a ideia dos Campos Elíseos e deu o nome de céu. E até hoje, comete-se um grave erro semelhante ao que se cometia naquela época, quando as pessoas apontam para o alto e dizem: o céu, eu quero ir para o céu quando morrer. Ou outros afirmam: lá embaixo é o inferno. Isso está errado. É um erro gravíssimo afirmar isso. É um erro gravíssimo. Na época, eles acreditavam que a Terra tinha esse formato. Eles não sabiam que a Terra era redonda, com um leve achatamento nos polos. Eles não sabiam. Falta de conhecimento, ignorância acerca dessas coisas. Então, eles afirmavam o Tártaro lá embaixo, o inferno lá embaixo e o céu lá em cima, porque eles acreditavam nesse formato do nosso planeta. Inclusive, na época das primeiras navegações, era o grande temor dos navegadores, porque quando eles olhavam para o mar, lá para o horizonte, eles imaginavam que ia chegar um momento que ia acabar o mar e eles iriam cair, despencar num precipício, que eles não sabiam exatamente porque eles imaginavam essa forma para o nosso planeta. Então, hoje, dizer céu e inferno é um erro gravíssimo, gravíssimo. Não existe alto nem baixo no universo. Não existe. A Terra, ela executa mais de 13 movimentos. Nós estudamos normalmente 2, né? Rotação e translação, mas ela executa mais de 13 movimentos. Nesse exato momento, nós estamos deslocando pelo espaço a uma velocidade assustadora, a mais de 500 quilômetros por hora. E nem sentimos. Então, não podemos afirmar em cima e embaixo. Não há parâmetros para se afirmar isso. Dentro de um ambiente fechado como esse, tudo bem, nós podemos afirmar. As cadeiras às quais os senhores estão sentados está aí embaixo, no solo. E o projetor de multimídia está no alto, no teto. Mas porque nós temos referenciais dentro desse ambiente. Agora, em relação ao universo, não há como se dizer, o inferno é lá embaixo e o céu é lá em cima. Não tem, não há como ter essas referências, porque nós estamos nos movimentando e tudo está em movimento constantemente o tempo todo. O tempo todo. Mas gostaríamos de considerar o fato de que as coisas, quando estão ruins, sempre tem um jeitinho de piorar, né? Sempre tem um jeitinho de piorar. E a teologia cristã conseguiu fazer isso. Conseguiu. Ela pegou a ideia do Tártaro, dos pagãos, e deu uma piorada. Piorou muito, na verdade. Por quê? Porque dentro da teologia cristã, o inferno é um local para onde as almas daqueles que fizeram o mal sobre a terra, após a morte, elas irão para esse local. Só que a aplicação das penas não é proporcional, ou não será proporcional às faltas cometidas, igual no Tártaro, segundo os pagãos. Isto quer dizer que, independente da falta cometida sobre o planeta Terra, a falta cometida quando estávamos aqui encarnados, independente da falta, de grau 2, grau 8, grau 10, independente,
Se o indivíduo for para o inferno, as penas aplicadas serão as mesmas. Não há proporcionalidade. Não há proporcionalidade. E um outro fato: a alma irá sofrer por toda a eternidade, que é um grande absurdo. Um grande absurdo. Então nós temos dois problemas sérios criados pela teologia cristã. Não há proporcionalidade na aplicação das penas. Isso quer dizer que a lei divina é inferior à lei humana. A lei humana. Porque na lei humana, com toda a sua imperfeição, porque ela foi criada por seres imperfeitos que somos nós, a pena é proporcional à falta cometida nas leis humanas. Nas leis divinas, segundo a teologia cristã, que criou a ideia do inferno, não existe essa proporcionalidade. Você pode ter assassinado uma pessoa ou furtado um alimento da prateleira do supermercado porque você estava com fome, você cometeu essas faltas. Se você for para o inferno, a aplicação das penas será a mesma. E para sempre. Para sempre. O que é uma coisa inadmissível. Por quê? Porque as penas, elas têm caráter reeducativo. Tanto é que hoje o indivíduo que está recolhido numa prisão, o termo que se usa é um reeducando. A pena que ele está experimentando é para reeducá-lo, a fim de que ele possa voltar ao convívio social. Essa é a função da pena. Agora, no inferno, você está lá. A teologia cristã não gostou do Plutão e resolveu criar um outro ser mitológico. Ou melhor, mais de um, vários. O diabo, o Satanás, o capeta, o Beuzebu, para aplicar as faltas. Então você está lá, cheio de entidades maléficas ao seu derredor, vão lhe impingir sofrimentos, e não vai poder chegar um momento em que você, após sofrer tanto, eleva lá uma prece a Deus e diz: Senhor, eu já sofri tanto aqui, eu já tomei tanta furada, tanta espetada do garfo desse cara aqui, que eu já não estou aguentando mais, e agora eu tenho certeza que eu tenho condições de refazer a minha caminhada. Me dá uma nova oportunidade? Não vai ter. Não vai ter. Porque no inferno, o sofrimento é para sempre, por toda a eternidade. Então já estava ruim na época do Tártaro, dos pagãos. Eles conseguiram piorar ainda mais dentro da estrutura da teologia cristã. E os Campos Elíseos, que se tornou o céu na visão da teologia cristã, seria um lugar de contemplação beatífica também por toda a eternidade. Um lugar para onde nós iríamos, não teríamos mais nada a ser feito, porque é a última instância, é o ponto máximo, nada a fazer. Isso iria contrariar um princípio básico do espírito humano, que é o princípio da atividade, da produção, do crescimento, da evolução. Anjos tocando harpa dia e noite sem parar, dia e noite, ruas, todas elas calçadas com peças de ouro, segundo os textos bíblicos. Eu não sei para quê, nós não vamos poder usar o ouro para absolutamente nada.
Então, um local também sem nenhum tipo de oferta para o nosso crescimento ou para a continuidade do nosso crescimento espiritual. Isso fez com que a humanidade ficasse entre essas duas opções. Duas portas. Duas portas. E por que as religiões tradicionais alimentam tanto a crença nessas duas opções? Por que será que é importante e interessante manter a crença na existência de um céu e de um inferno? Isso é um mecanismo psicológico. Um mecanismo psicológico. Culpa e medo. Culpa e medo. São dois elementos psicológicos para se controlar um indivíduo. São dois elementos fortíssimos da psicologia para o controle das pessoas. A culpa e o medo. Quando nós conseguimos impingir a culpa, o indivíduo automaticamente fica com medo das consequências. E aí então tem-se um domínio do psicológico, do psiquismo da pessoa. Faz-se com o indivíduo exatamente o que quer, porque o medo de ir para um local desse é enorme, e o desejo de ir para aquele outro local também é enorme. Então consegue-se trabalhar a culpa e o medo e consegue-se conduzir o indivíduo da melhor maneira possível. Aí quando se apresenta a visão da doutrina espírita, o ataque é imediato. Imediato. Porque ninguém quer perder o controle sobre os indivíduos. Ninguém quer perder o controle. E a doutrina espírita vem desmistificar essa ideia, conforme veremos adiante, trazendo uma total liberdade em relação a essas crenças. Aí é natural, evidente, que as outras escolas religiosas vão mirar na doutrina espírita, a fim de que ela não propague essas ideias, porque são ideias que libertam. E o indivíduo livre significa que ele não consegue ser dominado. Ele não é conduzido. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essas criações da teologia cristã, sobre os moradores desses locais. Na teologia cristã, quem habitaria as regiões infernais, então, ao invés do Plutão, que é da mitologia pagã? O diabo, que significa o caluniador. Então, todo indivíduo que faz calúnia pode ser chamado de diabo. Não é uma entidade. As pessoas vivem com essa ideia acrisolada em suas mentes de que se trata de um ser. Não é um ser, é um comportamento, é uma atitude. Todo indivíduo caluniador pode ser chamado em latim de diabolos, que é diabo em português. Aquele que faz calúnia. Não é uma entidade. Não é uma entidade. Assim como demônios, que vem do grego daimon, inteligência, gênio. Um indivíduo muito inteligente, você pode chamar ele de demônio, você é um demônio de inteligente, sem problema nenhum. Está certo. Está certo a definição. Beelzebu era um deus dos acaronitas. Eles eram habitantes de uma região chamada de Acaron, na Filisteia. Acaron. Era o Beelzebu, deus. Principalmente no verão, esse deus ele era muito requisitado pelos acaronitas, porque na época que o calor aumentava em Acaron, a cidade era invadida pelas moscas, porque naquela época não se tinha muito controle dos dejetos, então dava muita mosca.
Eles ofertavam ao deus Belzebu, a fim de que ele pudesse eliminar aquela praga, a praga das moscas. Os cristãos pegaram o Belzebu, que era um deus dos acaronitas, e o converteu numa entidade maléfica, o Belzebu, um dos chefões lá das regiões infernais. Um dos chefões. Satanás, outra entidade que criaram, que na verdade não é um ser. Satanás é opositor, significa opositor, aquele que se opõe é um Satanás. Mas a teologia alimenta a crença nesses seres. Por quê? Porque faz parte do mecanismo do controle através da culpa e do medo. Se o indivíduo não se conduz dentro daquele caminho, certamente uma dessas entidades poderá estar junto dele, desviando. Se o indivíduo não apresentou o seu dízimo, a sua oferta, não participou da campanha, é o Satanás, ou o diabo, ou o Belzebu, ou o capeta que o está desviando, e aí ele vai perder a salvação. Então, culpa e medo. É um controle infalível sobre a mente dos indivíduos. Como nós estamos falando aqui em mito, trouxe uma definição bem simples. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Eles não compreendiam, não sabiam como aquilo acontecia. Então, um dos recursos era o mito, a utilização do mito. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Então, era uma maneira de explicar. Então, por exemplo, ali nós temos um Deus segurando a terra, porque os gregos ficavam pensando, gente, como é que esse lugar onde nós estamos fica assim suspenso? Aí imaginaram um indivíduo segurando ali. Como é o nome desse Deus aí? Atlas, né? Na mitologia grega, o Atlas. Atlas. Inclusive, a influência grega, ela sempre foi tão forte sobre a cultura do mundo todo, que aqueles que já estudaram anatomia e se lembram, nós temos inclusive uma vértebra na nossa coluna que tem o nome desse Deus. A primeira vértebra da cervical, onde o crânio está assentado em cima, se chama Atlas. Atlas. Esse ao lado aí, quem sabe? Netuno, Poseidon. Porque no panteão grego, quer dizer, o conjunto dos mitos gregos, às vezes, há até uma confusão nos nomes. Netuno, o Poseidon, o deus dos mares. Por quê? Porque eles viam fenômenos, maremotos, né? Ventos fortes, tsunamis, animais marinhos enormes, as baleias. Eles imaginavam que algum deus deveria controlar esses tipos de seres e esses tipos de ocorrências. Então criaram os mitos. A Bíblia, na primeira revelação, ela é cheia de mitos. Vários mitos. Para que esses mitos? Para tentar se explicar uma coisa que os homens não sabiam como acontecia aquilo. Como aconteceu. Então, qual o recurso? Mito. Mito. Bom, vamos abordar rapidamente, então, a questão salvacionista. Então, nós vimos que o céu e o inferno, a origem dessa crença está no mundo pagão. O que era Tártaro, os cristãos chamam de inferno. O que era Campos Elíseos, eles chamam de céu. De céu. Bom, eu trouxe aí uma imagem, duas árvores, para nós entendermos a questão da salvação. Essa primeira árvore
a primeira aí do lado direito, que no caso é o esquerdo de vocês, né? A anotação está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 17. Essa árvore, não estou dizendo essa aí, pessoal, porque na época não tinha máquina fotográfica, né? Isso aí eu peguei uma imagem para simbolizar, ok? Essa de Gênesis 2, 15 a 17 é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore ao lado está em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 22, é a árvore da vida. A árvore da vida. No relato do Gênesis, nós temos que prestar atenção que existem duas árvores. E as pessoas, às vezes, fazem algumas confusões em relação a isso. São duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, o que aconteceu? Na mitologia bíblica, quer dizer, o uso de seres, de personagens, para se tentar explicar o surgimento do homem, na mitologia bíblica, Deus teria feito o jardim das delícias, o jardim do Éden, teria feito o homem, Adão. E disse para ele, olha, você pode se alimentar livremente do fruto das árvores que aqui estão. A mulher ainda não havia sido criada. Quando houve essa conversa entre o Senhor e Adão. É um mito. Mas, dessa árvore aqui, a primeira árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode se alimentar do fruto dessa árvore. Porque no dia em que você se alimentar do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Foi o que o Senhor teria dito a Adão. Ele usou o mesmo mecanismo psicológico da teologia cristã. Culpa e medo. Mesma coisa. Muito bem. Então, aquela árvore ele não poderia se alimentar do fruto dela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Cria então a sua companheira, Eva. Cria Eva. E a Eva então fica sabendo que não poderia comer. Ela não ouviu isso diretamente do Senhor, só Adão que ouviu. Mas Adão a instruiu de que ela não poderia comer do fruto daquela árvore. E Deus disse, olha, seguinte, vocês vão crescer, vão multiplicar e vão encher toda a terra. Foi a ordem que eles receberam. Só que eles não sabiam o que eles teriam que fazer para isso acontecer. Eles não sabiam como fazer para crescer e multiplicar. Eles não tinham essa informação. Não tinham ideia do que deveria ser feito. Ficavam nus, ali, na maior inocência. Aí surge então a serpente. Olha o mito da serpente. A serpente surge, encontra com a Eva e fala, Eva, por que você não come o fruto daquela árvore lá? Aí ela fala com a serpente, olha, é o seguinte, o Senhor proibiu a gente comer aquele fruto lá. Porque ele disse que o dia que a gente comer, nós vamos ter o conhecimento do bem e do mal e a gente vai morrer. Até hoje, os teólogos não sabem muito bem explicar em que idioma as duas conversaram. Não sabe. Ninguém se arrisca em dizer como que foi estabelecida essa conversa entre uma serpente e um ser humano. Mais tarde, lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, criaram uma maneira, né, de tentar provar isso, dizendo que não era a serpente, era o diabo. Olha só, fizeram esse jumper. E, na verdade, o diabo não havia sido criado na época, só tinha aquela criação inicial. Então, numa tentativa louca de tentar provar como que uma serpente conversa com a mulher, disseram que era
essa entidade demoníaca. Sempre a ideia da mitologia, tentando explicar uma coisa que eles não tinham conhecimento na época. E aí, a serpente foi mais persuasiva e convenceu a Eva a se alimentar, porque ela teria o conhecimento do bem e do mal. E aí ela se alimenta e dá também para o Adão. Bom, o que aconteceu então? Uma coisa eu garanto para vocês que não aconteceu. Eles não morreram. Não morreram. Deus falou que eles iam morrer, mas eles não morreram. Ficaram tão vivos que até reproduziram. Tiveram filhos e filhas. Aí os teólogos da modernidade falam, não, mas eles se referem a uma morte espiritual. Também não teve morte espiritual nenhuma. Isso são os cristãos que dizem, os judeus não dizem. E esse livro é um livro judeu. Judeu, não tem nada a ver com o cristianismo. Aí os cristãos tentam harmonizar as informações e não conseguem. Então, eles não morreram, descobriram o que teriam que fazer para crescer e multiplicar, que havia sido a ordem dada por Deus. Aí eles foram expulsos? Foram. Porque comeram esse fruto? Não. Não foi por isso. Aí é que está a grande questão. Eles foram expulsos por causa da outra árvore, que está em Gênesis 3:22. O Senhor fala assim, bom, agora o homem conhece o bem e o mal. Ele está igual a nós, o Senhor falando. Ele estava falando, acho que para alguma outra entidade, alguma coisa. Antes que eles comam do fruto da árvore da vida, porque aí eles serão imortais como nós, vamos expulsá-los do paraíso. Pode confirmar em Gênesis 3:22. Então eles foram expulsos, não é porque comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram expulsos porque o Senhor não queria que eles tivessem a imortalidade. Eles não poderiam comer do fruto da árvore da vida. Por isso foram banidos do jardim do Éden. Foi por esse motivo. Então a história mostra que eles não morreram, continuaram vivos. Tiveram o conhecimento do bem e do mal, procriaram, que foi uma ordem divina. E aí então, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, propõe a ideia do pecado original. Um pecado original. Um pecado cometido por Adão e Eva ao desrespeitar o Senhor e comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E por conta disso, todos os indivíduos que nascessem a partir daí já nasceriam maculados, um defeito de fabricação, uma mancha. Já nasceriam com um pecado original, sem ter feito absolutamente nada. Mas porque lá atrás, dentro da cronologia bíblica, há 6.000 anos, um casal resolveu desobedecer a Deus, comer um fruto, Deus não gostou, e agora toda a humanidade seria castigada com esse pecado original. Por conta disso, criaram a tal cerimônia que nós falamos no início, o batismo. Outra cerimônia que tem origem no paganismo. É tão curioso ver as igrejas combatem tanto o paganismo e instituíram uma cerimônia que era feita na Grécia em homenagem à deusa Cotito, a deusa da prostituição. A deusa da prostituição. Os indivíduos que quisessem participar das orgias sexuais em homenagem à deusa Cotito, antes de ir para a orgia, eles tinham que passar por uma cerimônia de purificação, em que eram mergulhados numa piscina chamada piscina baptismal, uma piscina com água e perfumes.
E quem era o responsável em fazer esse mergulho, essa imersão? Um sacerdote da deusa Cotito chamado Bapta. Bapta. Após ele ser mergulhado, antes, porém, ele tinha que confessar as suas faltas ali, diante de todos, antes de ser mergulhado na piscina. Depois de mergulhado, ele estava liberado para participar das orgias sexuais em homenagem à deusa Cotito. Quando, sob o domínio de Alexandre o Grande, os gregos invadem aquela região de Israel, a cultura grega toma conta daquele local. Tanto é assim que nos evangelhos nós encontramos lá Decápolis, as 10 cidades gregas, construídas pelos gregos. João o Bapta, ele era conhecido como João o Bapta, João, primo de Jesus, o Bapta, que traduzido para o português é João o Batista. Copiou esse modelo de cerimônia dos gregos e fazia a mesma coisa nas margens do Rio Jordão. O indivíduo chegava na margem, confessava suas faltas e a partir daí ele era mergulhado no Rio Jordão. Mergulhado no Jordão. Uma cerimônia que não vale, desculpe pessoal, vale nada, nada, não tem efeito para absolutamente nada. Se o indivíduo não quiser se transformar, é a transformação interior é que modifica o indivíduo. Pode mergulhar na piscina, pode matar ele afogado lá dentro. Se ele não resolver se modificar, não vai adiantar de absolutamente nada, nada. E as religiões hoje brigam por causa disso. Porque se você é católico e vai para uma igreja protestante, o seu batismo na igreja católica não serve. Você tem que ser batizado nos moldes do protestantismo. E aí vai, então fica essa confusão. É uma cerimônia eminentemente pagã. Aí as pessoas falam, mas Jesus foi batizado. Pois é, por isso mesmo, não valia nada. Nada. Jesus tinha algum crime a confessar? Jesus tinha algum pecado para ser liberado? O espírito mais evoluído que já esteve aqui na terra? Tanto é que quando ele chegou para ser batizado, João, não, eu não sou digno de vos batizar. Não sou digno nem de desamarrar as correias das suas alparcas. Jesus falou, deixa João, vamos cumprir a lei. Como querendo dizer assim, vai, faz isso, não vai adiantar nada mesmo, não resolve nada. Eu sou o espírito mais evoluído que estou aqui na terra. Aí as pessoas, não, mas ele foi batizado, tem que batizar. Ah, é? Então tá. Jesus foi crucificado. E aí, nós vamos crucificar também? Nós não temos que fazer aquilo que fizeram com Jesus, nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. E ele não mandou batizar ninguém. Porque João mesmo diz, virá um após mim, que eu não sou digno de batizar, que ele não vos batizará mais com água, mas com Santo Espírito e fogo. O que é isso? A doutrina dele. A doutrina. Essa é que faz o verdadeiro batismo. Não é a imersão na água ou a aspersão da água, não é nada disso. É a sua doutrina poderosa que consegue produzir transformações. Nós renascemos com máculas? Sim. Trazemos manchas? Sim. Lá do Adão e Eva? Não. Nós mesmos criamos essas máculas ou manchas em existências anteriores e carregamos isso conosco para a atual existência, a fim de nos acertarmos perante a nossa consciência e as leis divinas. Nós não temos nada a ver com esse mito de Adão e Eva, porque senão Jesus teria sido um grande mentiroso. Um grande mentiroso. Em vários momentos da sua peregrinação aqui, ele ensinou a lei de causa e efeito. Em vários momentos. Quando ele foi ser aprisionado pelos soldados, e Pedro pegou a espada e feriu a orelha do soldado Malco, o que ele disse? Pedro, meta a espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. À medida que usardes para medir os outros, vós sereis medidos. Lei de causa e efeito.
Quando as crianças tentaram vir ao seu encontro, que os discípulos as impediam, o que ele disse? Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham. Se elas estivessem com o pecado original, o que ele ia dizer? Não, afasta essa galerinha aí, está tudo contaminado, lá da época de Adão e Eva, não deixa chegar perto, não. Não. Pelo contrário, eles a utilizou como referência. Como referência. Assim, encerrando o nosso estudo, essa é a forma como a doutrina espírita vê o céu e o inferno. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem, olha bem, não vem com aparência exterior. Então, quer dizer, não é um local, não é uma coisa, um local, uma região, um lugar. Não tem aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Então, ele não, mais uma vez ele define, não é um local. O céu, o inferno, o reino de Deus, o reino de Satanás. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Dentro de vós. Então, céu e inferno é um estado de consciência, é um estado de alma, um estado de espírito, não é um lugar. Por isso, na época da codificação, os espíritos disseram a Kardec que estavam em locais que eram, assim, de acordo à ambiência, às condições, à situação, de acordo com aquilo que haviam feito. Era a sua condição interior que determinava o ambiente no qual ele se encontrava. Então, nós carregamos em nós, na nossa consciência, dentro de nós, o nosso céu e carregamos o nosso inferno. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.